Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, perguntas e respostas. Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos para mais. Hoje é terça, 7 horas. O pessoal vai chegando aqui. Boa noite, Andréa. Boa noite, Mara. Sejam muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui comigo. Deixar o pessoal chegando, já vai compartilhando com as amigas, manda no aviãozinho para o pessoal não perder. Eu vou novamente trazer aqui as perguntas, as sugestões de tema para a live de hoje e tentando compor uma reflexão, um pensamento importante para vocês conseguirem, né, elaborar essas questões que vão de alguma forma nos trazendo algum desconforto, alguns problemas no dia a dia nos nossos relacionamentos. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse espaço é de vocês. Que bom, né? Terça-feira não é um dia novo, não é mais quinta, né? Tentei organizar conforme ficava mais gostoso para vocês. E que bom tê-las aqui comigo novamente. Boa noite, Karina. Karina, seja bem-vinda. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando e aí a gente já inicia aqui respondendo, né? O pessoal está chegando. Eu vou colocar aqui um comentário para poder fixar ele e ajudar quem for chegando a interagir comigo para não ficar um monólogo, né? Não só eu falando sozinho. Coloquei aqui, agora como é que eu fixo? Fixado, né? Boa noite, obrigado, Andréa, boa noite. Pessoal, vou dar início aqui então, né? Uma introdução, desejando então que sejam bem-vindas a essa terça-feira, 7 horas e 12 minutos. É um prazer para mim ter vocês aqui. Quem não puder participar agora vai ficar gravado, fiquem tranquilas e tranquilos. É sempre um prazer poder receber as dúvidas, os questionamentos, as angústias de vocês e poder explorar isso depois. Não só eu aprendo com as experiências e as questões que afligem vocês, mas de alguma forma consigo retribuir para vocês poderem levar, né, alguma reflexão. Se puderem, né, anotem aí por meio de caneta e papel para pegar pontos importantes, que daqui a pouco, né, o exercício é que além da live vocês poderem se conectarem agora com tudo que vai surgindo aqui, é que vocês depois consigam se provocar e de alguma forma colocar em prática e trazer efetivamente transformação para a vida de vocês, que é esse o objetivo, né? Se disponibilizaram a estar aqui comigo nessa terça-feira à noite, é que depois vocês consigam fazer alguns exercícios de colocar em prática na vida de vocês e trazer uma mudança efetiva, né? Então, já quem vai compartilhando aí com quem ainda não está aqui, para não perder, e eu vou dar início então às primeiras questões. Eu tentei incorporar de alguma forma por temas, né, sugeridos. Alguns temas eram muito parecidos ou eram complementares, então para ter uma linearidade das discussões aqui do que a gente vai conversando, eu tentei selecionar ali uma ordem, mas vocês fiquem super à vontade de fazer perguntas, comentários, porque daí eu vou contribuindo e vou focando exatamente naquilo que é mais importante para vocês, tá? Então vamos lá. Surgiu bastante a questão de separação com filhos, como lidar com a separação e esses processos, né? É importante a gente ter em mente como é que funciona na nossa mente o que é a separação. É justamente
a perda, né, a morte, entre aspas, de planos, projetos, sonhos, desejos e tudo aquilo que a gente sonhou em viver ao lado de uma pessoa e que por uma razão ou outra aquilo não ocorre mais, né? Ocorre aí a separação e assim como há o afastamento da pessoa, morre junto todos esses planos. Então, se tu sonhou ter filhos e terminou o relacionamento antes de tê-los, né? Morre ali junto aquela perspectiva e expectativa de com aquela pessoa formar uma família. E a partir daí vem todo o sofrimento, vem toda aquilo que é decorrente dessa perda de vínculo. Então tu estava habituada a jantar fora com essa pessoa, a sair em lugares com essa pessoa, a escutar músicas junto com essa pessoa, sabia os gostos, as manias, ia para a família, levava essa pessoa, saía com os amigos, estava junto com essa pessoa. Então assim, tu passa a ter uma rotina muito pautada em alguém, né, no teu companheiro, tua companheira que está contigo e passa a fazer parte do teu dia a dia. Quando isso se rompe, há ali uma desestruturação emocional que nos coloca num aspecto de estou perdido e não sei o que fazer. E é muito comum isso acontecer, a gente não conseguir enxergar mais colorido em nada, né? Tudo que a gente fazia era com outra pessoa, então a gente precisa de alguma forma se reformular, se reestruturar para entender que a nossa vida segue após uma separação, né? Há vida após a separação e que de alguma forma ou de outra tu vai precisar fazer esse exercício de encontrar novos objetivos, encontrar novos projetos de vida, novos sonhos que podem ou não contemplar outra pessoa, né? Mas que prioritariamente devem te contemplar, ou seja, coisas que são importantes para ti. Então, quando tu te separa, a primeira coisa é entender a separação, entender por que ela ocorreu, né? Quais foram os sentimentos envolvidos ali, os comportamentos, as atitudes, o que levou à separação, aceitá-la, né? Porque é algo que não depende só de ti, né? Depende de outra pessoa também. Sofrer isso, né? É preciso tirar um tempo para sofrer, vivenciar essa perda dessa pessoa, essa separação, esse afastamento, mas que esse sofrimento não tome uma proporção maior do que deveria, ou seja, né? Que isso não se arraste por mais tempo do que o necessário. Tu vai precisar sofrer, reformular os teus planos, teus objetivos, e a partir daí entender que projetos ainda são possíveis, né? Se tu vai continuar estudando, se tu vai voltar a estudar, se tu vai iniciar um hobby novo, se tu vai pensar em continuar no mesmo trabalho, vai pensar num outro, vai estruturar um crescimento profissional, né? Para uma promoção, né? As rodas de amigos permanecerão as mesmas, tu vai ter que resgatar amizades que tu não tem mais contato e que antes eram importantes para ti, vai ter que fazer novos amigos, vai ter que frequentar novos espaços que antes que tu frequentava só com aquela pessoa e que agora vai ser muito dolorido voltar a frequentar, ou que tu vai encontrar essa pessoa lá e daqui a pouco não vai ser legal para ti, porque possivelmente ela vai ficar com outras pessoas e tu não vai querer passar por isso. Então, de alguma forma, tu vai precisar olhar para tua vida de como ela era antes e estruturar coisas novas. E não quer dizer que essa reestruturação é algo negativo ou que os projetos não vão ter significado, que a tua vida não vai ter mais sentido. Pelo contrário, às vezes os recomeços são mais interessantes porque te dão a possibilidade de encontrar alguém novo, alguém melhor, né? Alguém que vai te provocar aí reflexões importantes sobre a tua vida, sobre quem tu é, as coisas que tu admira, os teus valores e principalmente onde tu quer chegar, porque a gente tende a atribuir ao outro a expectativa de que vai nos fazer feliz e que a gente vai a partir daí fazer tudo em função do outro e com o outro. E a gente acaba se anulando muitas vezes. Então a gente
deixa de estudar tal coisa para priorizar que o fulano estude. Abre mão de trabalhar para ficar mais em casa com os filhos e só a pessoa cresce profissionalmente. Tudo bem quem escolhe cuidar dos filhos em casa, né? Mas eu sempre digo que a gente exerce vários tipos de papéis. Um dos papéis é ser mãe e ser pai. Outro papel é ser namorado, outro papel é ser filho, outro papel é ser irmão, outro papel é ser amigo, outro papel é ser funcionário, empregado ou empreendedor, né, administrador, né? A gente exerce o nosso lado profissional. Então, a gente é composto por esses diversos papéis, várias fatias desse bolo todo, e que o relacionamento é só uma das fatias. A gente tende a colocar muito peso no relacionamento como se fosse a nossa última tábua de salvação, e na verdade é só parte do que nos faz feliz, é só parte do que nos constitui. A grande questão é poder enxergar dessa forma, fazer esse exercício de que, ok, a pessoa era muito importante para mim, ok, a gente tinha planos juntos, a gente fez juras de amor, de que ficaria para sempre, e agora não acontece mais, não estamos mais juntos e já era. Então, lidar com a separação perpassa por esse entendimento do que a pessoa significou, o que a separação significa e de que forma agora tu vai estruturar a tua vida para seguir sozinha, para tirar um tempo solteira, conhecendo pessoas, ou um tempo sozinha sem conhecer ninguém, né? Encaixando uma rotina nova, de desafios novos, tornando a tua vida interessante, para que quando tu estiver disposta a conhecer alguém novamente, a tua vida já esteja completamente preenchida e essa pessoa vai vir apenas para somar, né? Não para trazer algum sentido como se fosse, né, a detentora da tua felicidade, que vem, traz para ti a felicidade e quando vai, leva junto. Arci Ribeiro, boa noite, obrigado, né? Que bom ter vocês aqui, né, prestigiando. A Dina atrás, esse fim se assemelha a um luto? Não, é justamente um processo de luto, né? Morre os sonhos, morre a vida dois com aquela pessoa, morre tudo que tu planejou junto, e aí passa-se por todos aqueles processos, as 5 fases do luto, né? Que é primeiro a negação, então não aceito, não quero, não pode ser, isso não é verdade. Aí depois vem a raiva, né? Tu acaba tendo raiva da pessoa, agindo impulsivamente para ferir, atacar e trazer algum mal, né? Retribuir, digamos, o sofrimento que tu causa. Tem a barganha, né? De que é começar a querer trocar ali valores teus ou coisas que tu não tolera, começar a ser mais flexível para a pessoa te aceitar de novo. Isso é muito perigoso porque a gente abre mão de coisas que são importantes para nós e que depois, mais na frente, vão ter um peso muito grande na relação. Depois vem a fase depressiva, que agora tu aceitou que realmente é o fim e que parece tudo sem sentido, que tu vai acabar de alguma forma ou de outra ficando mal, não querendo sair, não querendo fazer muitas coisas que estava acostumado a fazer, até que chega na 5ª e última fase, que é a fase da elaboração, né? Que tu passou por todas elas, entendeu, ficou triste, viveu aquilo, mas toca a tua vida de forma, né, muito generosa contigo mesma, entendendo que fez parte, tu vai aprender com aquela lição, né, que a pessoa foi importante para ti de algum modo, independente da razão do término, né, te ensinou alguma coisa, te proporcionou um aprendizado, um crescimento como pessoa. Ela saiu da tua vida, mas tudo que vocês viveram e que construíram e tudo que tu aprendeu permanece. Então é justamente esse mesmo processo de luto com todas essas fases que vão ocorrer, e é como perder uma pessoa por morte mesmo, né? Que tu vai passar por todas essas fases da mesma forma. Claro que ali a morte não tem retorno, né? E às vezes a gente volta pro ex, a gente às vezes retoma a vida amorosa com outra pessoa, né? Há um recomeço.
Ah, Karina, e essas fases demoram quanto tempo? Não tem um prazo determinado, tá, Karina? Assim, cada pessoa vai viver de alguma forma. Eu diria que tem ali um período necessário para tu experienciar todos esses processos e a partir daí se permitir retomar a tua vida, né? Ou seja, a gente vai sofrer, vai ficar triste, vai achar que não vai encontrar ninguém mais, que não vai amar ninguém da mesma forma, que não vai ser amada da mesma forma e que não vai fazer mais sentido se relacionar de novo, que vai querer dar um tempo. Mas quando isso começa a te trazer muito sofrimento, ou seja, tu percebe que tu não consegue retomar a tua vida, que tu não consegue esquecer a pessoa, que tu passa a não ter mais sentido, daí já é um motivo para preocupação. Mas entristecer com o término é normal, tá? Não é doença, não é motivo para se preocupar, é exatamente o que a gente vive quando termina com alguém, quando leva um pé na bunda, quando dá um pé na bunda também, da mesma forma, né? Não tem um prazo de tempo específico, mas é aquilo, quando fica muito tempo, né, mais de anos sofrendo e ainda não conseguindo se relacionar, traumatizada com essa experiência, é importante procurar ajuda, assim, ou poder pelo menos refletir sobre isso, entender que escapa de uma certa normalidade, né? Escapa de um processo normal de separação onde tu avança e segue tua vida, porque realmente aquilo era só uma parte que contemplava a tua vida, né? Tu tem outros desejos, outros sonhos a ser realizado que incluem ou não outra pessoa. Né? E aí surge a segunda questão, que é complementar, que é a separação com filhos, né? Aí o filho geralmente sustenta que tu vai manter contato com essa pessoa, possivelmente, né? Então quando tu termina com um namorado, ou termina um casamento, a pessoa segue a vida e é possível que tu nunca mais a veja. Quando se tem filhos, e principalmente filhos pequenos, ainda mantém o vínculo e a relação com essa pessoa. Mas aí precisa se estabelecer uma questão. Encerra-se o vínculo conjugal de namorados e marido e mulher e permanece o vínculo paternal, que é de pai e mãe. Pai, mãe, enfim, né? Ainda vão precisar conversar, dialogar e definir a educação dos filhos, que escola vai, né? Como é que vai ser o dia de visita, valor de pensão, férias, ano novo, Natal, enfim. Ainda vai discutir sobre namorado, drogas, né? Meninas menstruação, né? Meninos a questão da masturbação, brigas na escola, enfim, uma série de coisas que vão demandar dos pais, né? Dessas figuras paternas ou quem exerce essa função, de as pessoas, né? Os envolvidos se relacionarem para discutir sobre essas questões. O que há de grande problema é que as pessoas não conseguem separar isso, né? Aí as mágoas da separação, as mágoas do que uma pessoa fez para outra, acabam conturbando e minando essa relação parental. Então tem alienação parental, um fica jogando o filho contra a outra pessoa, né? O outro pai, né? Acaba obsturando, então proíbe de ver, né? Quer de alguma forma incomodar, né, pelas questões dos filhos, enfim, a outra pessoa como uma forma de vingança ou de controle, ou de ficar cutucando mesmo para chatear, para magoar. E aí é o que se perde, né? Porque não só as duas pessoas envolvidas são prejudicadas quanto a isso, mas também os filhos, né? Que ficam num conflito sem saber se olham mais para o pai, para a mãe, para quem, né? Quem que eles vão de alguma forma se aliar, ou se vão se aliar vão ficar contra o outro. Isso é bastante prejudicial para as crianças. Então quando ocorre a separação, é muito importante que a gente tenha consciência de que, por mais que daqui a pouco a gente tenha sido traída, que tenha batido, violentado, que tenha problema com drogas, com bebida, a figura paterna é outros 500. Pode não ter sido um bom marido, um bom namorado, mas pode ser um bom pai.
E daqui a pouco é isso que precisa ser cultivado e valorizado, e que as crianças percebam de alguma forma ou de outra que são papéis diferentes e que a gente vai de alguma forma lidar diferente, né? Cada um vai assumir novos compromissos, novos relacionamentos, compromissos com outras pessoas, e essas pessoas vão entrar na vida dos nossos filhos para compor, né? Então, que a gente consiga se libertar de toda a raiva, de toda a mágoa do fim do relacionamento e o quanto foi conturbado, o quanto foi sofrido, dolorido, e entender que os filhos não têm nada a ver com isso e que essas posições de mãe e pai permanecem independente de se vão continuar casados ou não. Quanto mais saudável for a relação entre os pais, mais a criança aprende que é dessa forma que tem que ser. Então, quando ela for se relacionar quando adulta, ela não vai aceitar alguém que não seja semelhante aos pais. Então, a gente meio que também constrói o futuro dos nossos filhos, as relações, né? Se há pais separados, mas que ainda há cordialidade, respeito, educação e diálogo, possivelmente esses filhos só vão se relacionar com pessoas que tenham esses mesmos valores. Agora, se tu vive em pé de guerra com o teu ex, né, e num conflito o tempo todo, possivelmente o teu filho vai se relacionar com pessoas com essa mesma dinâmica conflituosa, atritosa, de xingamentos, de maus tratos, de falta de respeito, porque é isso que ele foi crescendo e vendo que as coisas são resolvidas assim, no grito, na briga, na violência. Então, de alguma forma, a gente também é corresponsável pelos relacionamentos futuros dos nossos filhos. Os nossos também são pautados em como os nossos pais se relacionavam. Aí, para quem tem filhos, né, em especial aqui a mulher, majoritariamente, se questiona como retomar um relacionamento com alguém já tendo filhos, né? Quando a pessoa é mais nova, ela acaba não tendo tanto conflito com isso, né? Isso acaba não tendo um peso tão grande, mas à medida que vai envelhecendo, isso vai tendo um peso maior, né? Ou seja, estou mais velha, não vou querer ser mãe de novo, quem que eu vou me relacionar? Se a pessoa é mais nova, se a pessoa deseja ser pai e eu não vou querer ser mãe de novo, vai ter que conviver com os meus filhos. Então, para a grande maioria das mulheres que têm filhos, esse é um grande tabu. E a gente vai construindo algumas crenças de que é mais novo, não tem filho, então não vai me querer, então me bloqueio para isso. E a gente vai se impedindo de viver experiências legais com quem está disposto a conhecer melhor, porque a gente já coloca isso como barreira. Já sou mãe e já avancei na idade. Então, alguém que é mais novo e que não é pai ainda, isso vai ser um impeditivo. Pode ser um impeditivo se vocês conversarem e realmente o cara quiser ter filhos, né? Isso for algo muito importante para ele e vocês de forma alguma não convergirem nesse desejo. Mas isso não impede também de assumir um relacionamento, de ficar, de viver coisas legais, da mulher, depois de se separar com o filho, retomar o próprio desejo de se sentir valorizada, de se sentir gostosa, de se sentir desejada, ter uma boa relação sexual com um parceiro, né? Pode ser um parceiro fixo, podem ser, né, sexos casuais, relações casuais, onde tu conhece alguém, se relaciona sabendo que tu vai conhecer aquela pessoa justamente para isso. Então, é importante a gente desconstruir alguns tabus que a gente mesmo vai colocando na nossa vida que nos impedem de viver experiências legais. Então, é comum que as mulheres mais velhas e mães, quando se separam, tenham maior dificuldade de voltar a se relacionar com alguém porque colocam isso como uma porta-bandeira, né, lá na frente da escola de samba, dizendo assim, olha só, sou mãe, né, tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, enfim, sou mais velha, não quero ser mais mãe, então a gente não vai nem começar, a gente não vai nem se relacionar. E o cara, na verdade, nunca disse que quer ser pai, que, enfim, que isso é um tabu ou que para ele é um problema tu já ter filhos, né? Daqui a pouco ele vai se relacionar muito bem.
Porque é importante a gente ter em mente assim, quando a mulher volta a se relacionar com alguém, não necessariamente ela quer um pai pro filho dela. Ela quer um companheiro, alguém que compartilhe momentos legais, que viaje, que transe, que volte aí no cinema, que elogie, né? Que faça ela se sentir viva e desejada de novo. Não necessariamente ela está procurando um pai, porque a criança daqui a pouco já tem pai, né? E é importante reforçar que esse pai exerça essa função para que também a pessoa que está chegando agora não se sinta nesse compromisso. A Jess traz aqui: nossa, estou tendo isso como experiência. Meu parceiro é mais velho e já tem filhos. Eu sou mais nova e ainda não tenho, mas eu quero e ele não. Porém, ele fala que talvez no futuro isso mude. Ele já te dá uma possibilidade que no futuro mude, né, Jess? Acho que como tu é nova, assim, né, tu pode ir testando, aqui ela segue, né, mas fico insegura de continuar nesse relacionamento e me doar 100% e lá no futuro acabar nos separando. É importante entender, assim, eu não sei quantos anos tu tem, né, a mulher tem um relógio biológico, uma preocupação, né, de que ela tem até uma certa idade para sentir-se não, para estar fértil e ter uma gestação com segurança, né? Hoje a medicina avançou bastante, tu consegue ser mãe com 40 e poucos, sem muitos prejuízos, né? Consegue congelar óvulos, né? Dependendo da condição financeira, tu consegue, né, fazer uma fertilização, tu consegue também ser mãe por meio da adoção, então existem várias maneiras. Aqui ela tem 32 e ele 41. Vocês precisam ter isso discutido muito bem entre vocês dois, assim, ele te dá a possibilidade, mas também tu precisa entender se tu tá disposta a arriscar isso, porque é um risco. Às vezes a gente quer ter alguém legal do nosso lado, é alguém que nos respeita, nos ama, que a gente tenha uma vida incrível ao lado dessa pessoa. E daqui a pouco isso pode vir não no sentido de uma pressão, mas de tu entender, assim, como é que até que ponto tu tá disposta a abrir mão disso, se ele não quiser. Porque acontece muito da mulher forçar a gravidez, né? Não tomar anticoncepcional, não se precaver, colocando a pessoa que já manifestou o desejo de não ser pai de novo numa situação que daqui a pouco leva ao fim da relação, leva a não tratar essa criança bem, porque não foi desejada. Então é importante dialogar sempre, né? Não dá pra gente forçar alguém a querer ser pai só porque a gente quer ser mãe. Ao mesmo tempo, não dá pra tu abrir mão do teu sonho de ser mãe só porque ele não quer ser pai. Isso precisa ser bem discutido entre vocês, para que vocês ou entrem num consenso ou entendam que realmente é melhor daí cada um seguir com objetivos, né, de não ser pai e de ser mãe, daí com outra pessoa mais disposta, né? Ela traz aqui, são 5 meses. Geralmente, até isso, sim, talvez, não é que ele não queira ser pai, mas talvez seja muito cedo para ele já querer firmar um compromisso tão duradouro, né? Porque isso, sim, vocês podem se separar, mas ele vai continuar sendo pai do teu filho, da tua filha. Então, daqui a pouco, esperar amadurecer mais a relação, esperar, né, as coisas se construindo, porque de certa forma vocês ainda precisam se conhecer bastante, né? 5 meses, por mais que tenha uma certa intensidade, a gente não conhece ninguém em 5 meses, né? É preciso de mais tempo para justamente tu também entender que esse é o cara certo para tu que seja o pai dos teus filhos, né? Tu sempre deixa claro que não pode casar com uma pessoa que não quer ter filhos. Não, justamente, é isso, sim. Se os valores, os sonhos, os projetos estão muito distantes, a gente tem que rever se faz sentido abrir mão deles, né? Porque às vezes a gente entende que, não, eu posso abrir mão de alguma coisa, mas depende, assim. Em especial, querer ter filhos é um peso muito grande
para se arrepender depois, caso tu estejas com uma pessoa que não queira, né? Então, é importante, já que vocês têm um bom diálogo e discutindo isso não como uma forma de cobrança ou pressão, mas que vocês possam amadurecendo, né? A Cris, né, que estou com 42 e ainda não tenho filhos, penso em fazer uma fertilização no futuro ou adoção. Cris, assim, eu fui pai bem novo, com 20, né, minha filha tem 11, e eu agora, 2 anos, adotei um menino de 10 que tem 12. Então, assim, existem várias formas de a gente tornar-se pai e tornar-se mãe, né? A gente tem um tabu do sangue, de que a gente precisa daquele vínculo sanguíneo para amar alguém, mas a gente não ama o nosso companheiro, a gente ama os amigos que não tem nenhum vínculo, né? A gente ama pessoas, ama o que a gente constrói, né? Amor é construção, construção de um vínculo. Muitas vezes, em muitas famílias, se tem o vínculo sanguíneo e não tem o afeto, não tem o amor, não tem o carinho, não tem o cuidado. Então, são coisas que a gente precisa desconstruir, e justamente a medicina está aí para ajudar a mulher a postergar um pouco mais esse desejo, né? Existe a possibilidade de ser mãe solo, né? Ou seja, de tu provocar uma gestação sem necessariamente ter um companheiro, né? Com doação, fertilização, enfim. Eu tenho minha madrasta, né? Abrindo um pouco aqui, eu tenho minha madrasta, eu não lembro se ela foi mãe com 42, 43 ou 45, assim, mas ela já tinha mais de 40 anos com certeza. E minha irmã, do segundo casamento do meu pai, tem 10 anos hoje. Então, é possível, né? É possível, sim. Eu sou suspeito sobre falar de adoção, porque a gente gesta também o processo de estar na fila de espera, de se preparar para esse momento, de conhecer a criança, se aproximar, ter a guarda, conviver, estabelecer vínculos. É um processo de gestação em que a gente vai justamente amando aquela criança aos pouquinhos, assim como até certa medida, quando nasce da gente, né? Que tem os nossos genes, a nossa cara, eu tinha orelha de abano, né? E aí, né, minha família quase toda tem. E minha filha nasceu com orelha de abano, e aí eu fiz cirurgia, ela fez também, então, né, tem aquela coisa de ser parecida, mas não tem diferença, amor é amor, né, a gente constrói isso. Mas que bacana que tu tá pensando em adotar também, porque é uma forma também de não se crucificar se tu não for mãe de métodos naturais, porque tu pode exercer a maternidade, tu pode se realizar nesse lugar de ser mãe, ser chamada de mãe, ser amada como mãe, a partir de outros meios, né? Então, que bom que o pessoal tá chegando. Ó, a Viviane Cruz aqui, sou mãe solo e amo, é isso? É uma outra relação de responsabilidade, de afeto, de se doar para alguém. Não é só romantizar, né? Porque ser mãe e ser pai é bem complicado, a gente lida com birra, com mau comportamento, com estresse, com choro, com isso e aquilo. Nem tudo são flores, né? Mas a gente está disposto a enfrentar os riscos. A Diná, sempre penso na diferença entre parente e família, de acordo com o que você está abordando. Não, é justamente, né? A gente escolhe quem que a gente vai ter por perto, seja parente, seja amigo, seja companheiros, né? Então a gente meio que vai fazendo uma seleção natural de quem que a gente quer vincular, quem que a gente quer visitar, quem que a gente quer que visite a nossa casa. Muitas vezes a gente entra num lugar de se obrigar a conviver por vínculo sanguíneo, e que é uma grande bobagem, porque, né, mais causa sofrimento muitas vezes do que efetivamente traz algum benefício, ou, né, a gente faz por culpa ou obrigação. E se não for por um vínculo genuíno que traga prazer, alegria, amor, não faz sentido. E filho é isso, assim, a gente constrói diariamente uma relação que pode ser boa ou ruim a partir do quanto que a gente investe naquilo, do quanto, a gente está preparada a abrir mão de alguns conceitos, algumas crenças, para chegar aquela pessoinha lá e nos colocar
em constante desconstrução, né? Ah, Viviane, vai acabar a bateria, né? Mas depois pode assistir que vai ficar gravado, tá? Obrigado. Ó, a Crisna, fiquei casada há 7 anos e perdi uma gravidez, pretendo ser mãe solo. A gente passa por esse luto da perda, né, de uma primeira gestação, que daqui a pouco pode ser investigada as razões, daqui a pouco foi uma coisa bem momentânea, né, não é algo do teu organismo que vai permanecer, mas só o fato de tu te permitir, o desafio é grande, tá? E vai ser grande solo, vai ser grande, né, enquanto casal, porque muitas vezes dá a sensação de que a gente vai ter um companheiro ali que vai compartilhar as responsabilidades, mas na verdade às vezes dá mais trabalho do que se estivesse sozinha, né, por muitas divergências, por uma série de questões que de alguma forma ou de outra acabam mais prejudicando do que colaborando, vou te dizer, né. Muitas vezes essas novas configurações familiares, que é o que a Viviane traz, né? Tu já conhece alguém que tem filhos e aí acaba tendo os de vocês juntos, então, né? Aqueles meios irmãos, então vai agregando pessoas novas à família, né? Minha filha tem 2 padrastos, o marido da mãe e o meu companheiro. Então, assim, tem 2 padrastos que agregaram, são pessoas incríveis que hoje compõem a relação familiar dela. E agora chegou um irmão que ela não queria muito no início, mas depois, né, acabou convivendo, se adaptando, aceitando, e agora é mais tranquila a relação. Mas é isso, vão surgindo pessoas novas e novas configurações familiares e ocorrem mais separações, então a gente precisa se reinventar, precisa recomeçar com os filhos também. Ó, separo por caixas, né? Eu mulher, eu mãe, eu profissional, e tem dado certo. Por muito tempo misturei tudo e deu ruim. É que a gente acaba achando que é uma coisa só, né, Viviane? É esse lugar de justamente entender que a gente é múltiplos papéis e que ser sua mãe não te completa, assim. Tu quer muitas vezes sair com as tuas amigas, desopilar um pouco da maternidade, tu quer muitas vezes dar uma folga do teu companheiro, do teu namorado, de falar sobre outras coisas, falar dele, por exemplo, das coisas que não dão muito certo na relação de vocês. Então tu quer esses espaços de oxigenação, tu quer ser uma profissional reconhecida e crescer na profissão e atuar com aquilo que tu gosta, que tu ama, que vai te possibilitar uma segurança financeira para tua família, momentos de lazer e de prazer. E só uma dessas coisas isoladamente não te satisfaz completamente. Todas elas é que te tornam a tua vida com sentido, com prazer e com alegria. Então é justamente isso, a gente entender que não é só o parceiro que faz a gente gozar pra vida, não é só o filho que faz a gente gozar pra vida, não é só trabalhar que faz a gente gozar, não é só estudar, é todas essas questões juntas e misturadas entre aspas, né? Mas a composição disso tudo é que nos traz o que a gente entende daqui a pouco como felicidade, né? Por isso que eu lido melhor com separação, né? Porque assim, a parte de mim, tchau, né? Foi. Mas assim, eu sempre tive em mente quem eu queria ser como profissional, sempre tive em mente o quanto que eu queria estudar, sempre tive a minha filha lá. Então assim, se hoje eu me separo, eu sei que vou ser pai do Matheus e da Bárbara e que, né, vou ir atrás da minha felicidade de novo, né? Não vou desistir disso. Mas que eu vou continuar sendo pai, vou continuar sendo psicólogo, vou continuar sendo filho e por aí vai, né? Vivi, que bom te ter aqui, minha grande amiga, saudades de ti. Né? Então a gente vai, né? A Vivi me escutou muitas vezes nas minhas lamúrias, assim, nos meus conflitos, porque, né, justamente assim, esse tornar-se pai, esse tornar-se mãe, lidar com a separação e com as relações que não são mais conjugais e são parentais é muito difícil. A gente precisa de treino, de habilidade, de paciência, conta até 10, né? E por aí vai.
Vamos seguir aqui. Podem fazendo perguntas aí, né? Mandem no aviãozinho para as pessoas que ainda não estão. Né? Vivi, um beijo para ti, para o Felipe, para Isa. Aí tem, né, esse movimento de quem quer ser mãe, o marido não quer, o namorado não quer. E tem o movimento das mulheres que não querem ser mãe, né, e o cara quer, que é o contrário, que foi uma das questões que surgiram aqui. Diálogo, né? É importante conversar sobre isso porque a imposição da maternidade é muito forte na sociedade. A mulher, digamos, para ser uma mulher de sucesso, para a família que, né, cria expectativa de ter netos, né? É colocar na mulher essa responsabilidade, esse peso de que ela precisa ser mãe. E se ela não é, e se não é no tempo certo, entre aspas, acaba sofrendo demais, né? Sofrendo crítica, adoecendo muitas vezes, porque isso, assim, eu não quero ser mãe. Então, esse lugar de aceitar que se tu não quer, não quer e acabou. Dane-se o que as outras pessoas estão criando de expectativa, de não vou ter neto, dane-se, né? Não vai ter neto mesmo, né? Ou que o irmão dê, a irmã dê, ou não vai ter mais neto mesmo. Porque eu não quero essa responsabilidade, não me vejo nesse lugar da maternidade, é isso. O namorado quer, então assim, a gente não vai... A gente, assim, entende se em algum momento a gente não vai seguir juntos porque eu não quero ser mãe. E sustentar isso, porque muitas vezes a mulher deseja isso, mas cede. Cede para a família, cede para o companheiro e acaba sendo mãe. E aí, como não é um desejo, né? Pode ser que desperte o desejo, mas é bem provável que não. E aí tu não vai ser uma boa mãe, não vai criar vínculo com essa criança, não vai tratar bem, pode ter uma depressão pós-parto, né? Pode se construir uma relação extremamente conflituosa porque foi algo forçado e algo que tu não queria. Então é importante conversar sempre. Quando eu estava disposto a adotar, meu companheiro estava disposto também. Então que bom que a gente entendeu que eu queria ser pai novamente e ele queria ser pai pela primeira vez e era um desejo em comum. Caso não fosse, daí a gente entenderia se faria sentido em algum momento e até que ponto a gente andaria juntos. Porque eu ia querer ser pai de novo e ele não ia querer daqui a pouco ter uma criança que não era desejo dele, né? E assumir responsabilidade por isso, afetiva, financeira, de tempo e tal. Então, a gente entrou num acordo de que era um desejo dos dois, beleza, mas se há aí um desejo que não converge, que não conversa, é importante discutir isso porque de alguma forma ou de outra isso vai ter um peso mais pra frente e é uma conversa necessária, né? Porque os dois podem topar, a gente vai seguindo por aqui, de alguma forma a gente entende que não vai, né, ter uma previsão muito futura, mas a gente vai vivendo, vai curtindo, vai sendo interessante agora, mas que uma hora vai bater esse desejo ou não de ser mãe, de ser pai e que a gente vai precisar tomar uma decisão. Parece muito simples, né, e muito racional, né, Bruno, assim, como é insensível, mas de certa forma é isso, né, a gente está fazendo uma escolha que é para a vida toda, ter filho ou não ter filho é para a vida toda, e a gente vai se submeter a ter filho mesmo não querendo, ou querendo ter filho e a pessoa não quer, né, o quanto que a gente está disposto a carregar o peso de ir contra o nosso desejo, contra a nossa vontade. Aí a gente avança, né, o que fazer para sem o ex, assim, para, né, mudar essa dinâmica de que o ex agora se foi, e que a tua vida mudou e que vai precisar mudar e vai ser tudo muito diferente. Primeiro vai fazer um exercício de te compreender quem tu é, quais são as coisas importantes para ti, o que para ti é importante, ou seja, né, é carreira, é estudos, é retomar uma rotina de atividade física, é mudar de cidade, é fazer um intercâmbio, é ser mãe, é mudar de profissão. A gente tende a saber exatamente aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E com ou sem outra pessoa, isso independe, né?
Eu quero continuar crescendo na minha profissão como psicólogo, independe se eu vou estar com meu companheiro ou não. Isso não tem nada a ver com ele. Ele me dá suporte, ele me incentiva, ele me motiva, a gente compartilha juntos, mas não depende dele isso. O fato de eu ser o pai do Matheus e da Bárbara, agora eu compartilho algumas coisas com ele e vou continuar compartilhando essa responsabilidade, mas isso não quer dizer que eu não vá conhecer ninguém novamente caso a gente se separe. Então, é restabelecer uma rotina onde tu veja coisas que tu pode fazer sozinha sem sofrimento, né? Curtir a tua própria companhia, sair com os amigos, né? Ter um grupo de apoio ali de amigos, de família que possam estar contigo, né? Te trazendo assuntos, falando sobre outras coisas, né? Fazendo tu sentir que o tempo é importante, é válido sem o teu relacionamento, sem o teu parceiro. E é importante isso, porque a gente não nasceu grudado e a gente não somos uma extensão do outro, né? A gente é uma pessoa única, com personalidade, com desejos, com vontades e que vai continuar assim, estando em um relacionamento ou não. Então fazer coisas que tu gosta, que tu já fazia antes de relacionar, por exemplo, a gente, quando começa a se relacionar, a gente muda muitos hábitos, né? A gente acaba deixando de fazer coisas que a gente fazia antes, o que eu acho uma besteira, né? Não dá pra gente se transformar uma pessoa que a gente não era. Tem que fazer tudo exatamente igual. Se a pessoa vai pra balada junto, né? Chama a pessoa pra ir junto, ou dialoga sobre continuar indo com os amigos, mas, né, tem que ser muito acordo do casal. Vai ao cinema, vai ao parque, faz atividade física, começa algo novo, né? Uma série de coisas que tu pode fazer que não dependem de ter namorado ou não, que é tu contigo mesmo, né? Estudar, querer fazer uma educação continuada, uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, aprender um idioma novo, fazer uma viagem legal, né, para uma praia, para um lugar incrível que tu vai economizar por um tempo para poder possibilitar esse passeio, né, te presentear com coisas legais, né, ir ao teatro, ao cinema, ao parque, né, coisas que dependem de dinheiro ou não, né, muitas vezes a gente coloca isso como empecilho, mas dá pra curtir baratinho, comendo uma casquinha de sorvete, né, dando uma caminhada, né, tomando um chimarrão para quem é gaúcho, quem curte o ritual, né, coisas que não precisam de, preciso ter dinheiro para fazer qualquer coisa. Dá pra gente ter prazer em coisas simples. Então é isso, assim, é resgatar um prazer que é só teu, que independe de estar com outra pessoa ou não. Sobre o pedir tempo, é válido ou não é válido? Eu entendo que o pedir tempo tem algumas questões que precisam ser analisadas, né? A primeira coisa é, eu entendo que daqui a pouco é uma última alternativa, daqui a pouco vocês precisam conversar bastante, ajustar o que não está funcionando na relação para entender se esse pedir tempo faz sentido. Muitas vezes tem mais movimento do homem pedir tempo para poder viver uma vida de solteira ali, dar uma escapada, uma diversificada na atividade sexual e depois volta como se nada tivesse acontecido. Então tem que olhar para isso também com muito cuidado para entender se não é por esse lugar que está se encaminhando. Mas eu acho que pedir tempo, eu não consigo entender assim o pedir tempo. Ou me separo ou eu, na relação, ajusto o que precisa ser ajustado, né? Porque o pedir tempo abre margem para tu sair, viver uma vida de solteiro, ficar com um monte de gente, depois voltar e ficar um jogando na cara do outro o que fez naquele período e tornar a relação pior do que já era. Então eu não vejo com muita validade a questão do tempo, né? Entendo que daqui a pouco para algumas pessoas pode funcionar, mas eu percebo que as pessoas trazem mais conflitos quando retomam a vida juntos
do que efetivamente trouxe uma solução ou trouxe um período de reflexão, algo que venha a efetivamente contribuir. É mais um Vale Night para a gente pegar as pessoas e depois voltar, né? Porque deu saudade, enfim. Tem uma questão aqui que é mais picante, é 18 mais, né? Então talvez o horário não permita, que é como se sentir mais à vontade na cama. Ou mais vontade na cama, né? Estar mais disposta a ter relações com o parceiro, com a parceira. Tem uma série de fatores aqui, né? A gente às vezes tem uma rotina muito desgastante. Às vezes a gente não tem um relacionamento onde a gente se sinta confortável para expor a nossa intimidade. Às vezes a gente não é respeitada durante o dia, não tem atenção durante o dia. E como é que quer que transe loucamente à noite se, né, não teve ali todo um preparo que antecedeu aquele momento? E não é só de preliminares, né? Como tu foi tratado durante o dia, o que aconteceu durante o dia, para tu estar disposta realmente a curtir com o teu parceiro uma intimidade, né? Para estar disposta a gozar com ele, né? A se apropriar desse momento de vocês dois. E aí tem esses dois lugares, né? Daqui a pouco, se o teu parceiro não te possibilita esse respeito, esse cuidado, palavras, né, que venham a te elogiar, a te valorizar, se te desrespeita, daí não tem como ter tesão por alguém que te trata dessa maneira, né? A outra coisa é aquilo que a gente carrega como moralidade, como tabu, né? Seja por questões religiosas ou seja porque o que vão pensar de mim. E aí, em especial a mulher, a sexualidade da mulher é uma coisa que vai, de alguma certa forma, sendo tolhida, né? A sociedade vai tirando da mulher a liberdade de desejar, de querer experimentar posições, de querer pedir que o companheiro faça tal coisa, né? De não se sentir envergonhada nesse lugar. Então vai muito da liberdade do casal ir construindo essa intimidade, né? De que ao mesmo tempo que tu é mãe dos filhos dele, também tu quer ser uma mulher desejada e que tem fantasias e que assim como ele tem tesão, tu também tem tesão e tu deseja o teu parceiro, tu quer estar com ele, tu quer fazer coisas novas, tu quer variar, tu quer sair da rotina, enfim, né? Construir junto com o teu parceiro fantasias e experiências diferentes. Por outro lado, é esse lugar, assim, né? Uma rotina de uma série de problemas, né? Uma série de situações que te desgastam mentalmente ao longo do dia. Um parceiro que não te respeita, não vai acontecer, né? E se acontecer, vai ser forçado, se acontecer, não vai ser prazeroso, vai ser mais uma obrigação. Vai se perder o sentido de ter relações sexuais com alguém por obrigação, por culpa de não estar fazendo, de estar distante. E daqui a pouco conversar sobre isso, de como tu se sente ao longo do dia, como que tu precisa que ele vá te tratando bem, né, para que tu se sinta relaxada, para dar esse espaço de vocês terem intimidade. Então é diálogo, né? Diálogo resolve uma série de coisas em todos os sentidos. Sobre pedir exclusividade para ficante, né? A nossa tendência é quando a gente encontra alguém, a gente criar expectativas de que é aquela pessoa, né? E aí vem aquele momento de conhecer, tudo é lindo, maravilhoso, deu match, deu conexão, sinal divino, uma série de outras coisas que a gente costuma associar quando a gente está conhecendo alguém. E quando a gente fica, a nossa tendência é curtir e não precisar de outras pessoas, né? Não precisar de outras experiências. E é uma tendência a se satisfazer com uma pessoa só, né? Porque ela já nos dá o prazer necessário. Só que
tem outras pessoas, e em especial homens, que não, né? Que eles estão contigo e estão querendo estar com outras pessoas ao mesmo tempo, com plano B, C, D, E, né? E isso é complicado, porque ao mesmo tempo, eu acho que ficante, namorado é namorado. Então, assim, não há um voto, um compromisso de que eu não vou estar disposto a conhecer outras pessoas nesse meio tempo, transar com outras pessoas. Sempre é importante a gente se proteger, usar camisinha, porque é isso, né? A outra pessoa pode estar transando e pode daqui a pouco te trazer alguma doença. A grande questão é que eu enxergo relacionamentos como um grande processo seletivo. Então, né, alguém vai precisar preencher alguns requisitos para fazer parte da minha vida. Há momentos em que eu vou querer estar entrevistando mais de um candidato, e tá tudo bem, né? Há momentos em que eu vou estar me disponibilizando a viver coisas legais contigo e coisas legais com outras pessoas. E aí entendendo se a Marcela, o João, o fulano faz mais sentido para mim a partir do que eu estou vivendo com eles. Então, de alguma forma, eu estou selecionando se vai fazer sentido para mim, né? E aí, claro, mais uma vez tabus, né? Se a mulher sair com mais de um cara, ela é PUTA, né? Agora, se o cara é mais esperado, mas tá tudo bem, assim, não é tão crucificado. E a gente precisa ir se libertando desses lugares. Conhecer alguém indica que tu vai viver situações com essa pessoa que vão te dando sinais se ela faz sentido para ti ou não. Vou trazer uma experiência. Quando eu conheci meu companheiro há 6 anos atrás, eu conheci ele e ele morava a 600 quilômetros de mim. Então a gente estava, né, foi indicado, uma prima dele, né, que trabalhava comigo, nos apresentou, a gente começou a conversar e, né, construiu uma sintonia legal e a gente já, né, vendo o que poderia surgir dali. Ele foi me conhecer em Porto Alegre, acabou indo seguidamente. Mas até eu entender de que eu investiria nele, que daria certo, que seria uma relação futura e enfim, que a gente assumiria um compromisso, eu tava conhecendo mais 2 caras e pra mim tava tudo bem. Óbvio que ninguém precisa saber disso, né? Eu não preciso dizer assim, olha, ó, tô ficando contigo e mais 2. Então hoje o dia é teu, amanhã é do outro e do outro. Né? Acho que esse nível de sinceridade não faz nenhum sentido, né? Não tem porquê. Né? Até porque isso já traz uma resistência. Mas se tu ou entender que alguém tá nesse movimento, não tem problema, gente. A gente está escolhendo alguém para nossa vida, então não dá para ser qualquer pessoa que vai surgir e daqui a pouco se tu sentir necessidade, porque assim, às vezes a gente tá com vários contatinhos e às vezes a gente não tá com nenhum. E aí quando brota brota todos ao mesmo tempo, né? E aí tu, né, te coloca querendo viver aquelas experiências para realmente ver quem é que vai dar mais liga contigo, quem é que vai fazer mais sentido, com quem tu vai se sentir mais à vontade, quem vai te tratar bem, quem vai te respeitar, quem vai ter valores, quem vai dizer algo e as atitudes vão comprovar aquilo que está dizendo, né? E quem tu vai descartando no meio do caminho. Então, né, eu não entendo que exigir exclusividade ficante é uma coisa legal. E também não entendo que daqui a pouco tu precisa se colocar nesse lugar de estar só com uma pessoa, né? Não precisa escancarar, não precisa expor isso, né? Porque não vai pegar legal para outra pessoa, ela não vai entender, obviamente, né? A gente tem visões muito quadradas de o que funciona a relação, mas que tu pode ir vivenciando e fazendo o teu processo seletivo com muitos critérios e com muito cuidado, né? A Dinah diz aqui, não pode deixar de ir a um motel após o casamento, né? Retomando aquela questão da... É isso, por que quando a gente está ficando, conhecendo, a gente vai a motel, a gente transa em qualquer lugar, a gente faz uma série de coisas que a paixão permite,
e que depois quando a gente assumiu o relacionamento, então agora então é papai e mamãe, é aquilo programado, não tem nada novo. Agora se eu propor pro meu companheiro uma fantasia, eu vou ser crucificada ou vou ser condenada, né? Tem que olhar para isso, o que muda na relação e poder discutir bastante, né? Por que antes eu podia usar mini saia, tu me conheceu numa festa usando mini saia, e agora que eu sou tua namorada não posso mais? Qual é a coerência, né? E poder colocando isso, porque são coisas que para a mulher a tendência é sempre ela ir sendo castrada nesses lugares, né? De suas escolhas, seus desejos e como ela se comporta em muitos sentidos. Quanto tempo pedir em namoro? Não tem tempo certo, tá, gente? Eu acho que isso vai da sintonia do casal. Eu, se não me engano, foi pedido há uns 2, 3 meses depois. Eu disse que não, primeiramente, né? Acabei dizendo que sim. Porque era isso, assim, eu precisava de um tempo para avaliar se fazia sentido para mim ou não, né? Pro meu companheiro, ele já estava muito mais certo, ele já tinha essa exclusividade, ele já estava disposto a namorar comigo, mas eu ainda não estava disposto a namorar com ele. Então eu fui mais resistente em aceitar. Aceitei e não me arrependo. A grande questão é que quando pedir namoro, conheça a pessoa, né? Olha, ele deu uma cenada aqui porque não sei se chegou agora ou só porque eu falei dele. Mas conheça bastante a pessoa, né? Tenha muita convicção, não vá desesperado, não vá com muita sede ao pote, não vá por dependência emocional, não vá por carência, não vá porque, né, tá apaixonada e, meu Deus, né, não posso perder essa pessoa, meu Deus, que pessoa incrível, alma gêmea. Pede em namoro, seja pedindo em namoro quando tu entender que a pessoa tem os mesmos valores que tu, que vocês têm os mesmos planos, né? Que a pessoa age com coerência conforme o que ela verbaliza, porque às vezes a pessoa diz uma coisa e faz outra. Então não tem um tempo certo. Eu recomendo que se peça a partir do momento que se sente muito segura, racionalizou bastante sobre aquilo, porque assumir um namoro é um compromisso, né? Tu abre mão de muitas coisas, né? Tu precisa se doar para aquilo. É um investimento emocional, é uma responsabilidade psíquica também, ou seja, é uma responsabilidade afetiva, né? Ou seja, se tu sabe que tu tá pedindo namoro, mas aí tu quer continuar tendo uma vida de solteiro, não dá, né? Então, assim, para cada escolha uma renúncia. Se tu tá topando namorar, então tu vai ter que abrir mão de uma vida sem compromisso, sem dar... Não é que tu precisa dizer tudo que tu precisa, que tu vai fazer, né? Mas, de certa forma, vocês precisam negociar isso. Eu ainda vou sair com os meus amigos uma hora ou outra, ainda preciso manter uma rotina onde eu vou ter liberdade, vou ter autonomia. Como é que é isso pra ti? Isso é negociável, não é? Precisa ser acordado. E quando tu assume um compromisso, tu sabe que vai vir as coisas boas e as ruins, né? Deixa eu ver aqui Acho que veio uma pergunta aqui. Se eu tava namorando, tô casado, casadíssimo, pai de família, comprometido, monogâmico, conforme a sociedade, né, espera, né? Já desviei um pouquinho de você estar casado com homem, né, que já não é o que se associa como uma certa normalidade, então já desviei um pouco disso, já saí um pouco da curva, mas sou casado com filho, tá? Não tô na pista. Seguimos aqui. Elogios e críticas na relação, né? Como lidar com isso?
Mais uma vez, diálogo. Acho que a gente vai estabelecendo limites e fronteiras com os nossos parceiros, daquilo que a gente aceita, mas principalmente o que a gente não aceita. Então, até onde a pessoa pode ir, até onde ela está autorizada a trazer uma crítica, se essa crítica tem o objetivo de construir algo, ou se é uma crítica apenas pela crítica, para me fazer mal, para não me sentir bem, para diminuir minha autoestima, para me atingir, para me atacar. Então tem que avaliar uma série de questões e construir a partir da relação atual, porque daí a gente se baseia muito nas anteriores, né? De saber que é um novo sujeito, uma nova relação em que pode ser feito tudo novo e diferente. Entender o espaço para o elogio, dizer assim, saber elogiar mais, né, as qualidades da pessoa, o que ela faz de legal e como tu se sente a partir disso. E também mostrar para ela o quanto os elogios e as críticas construtivas são importantes para ti. Porque daí tu vai meio que ensinando a forma como tu gostaria de ser tratado. Então, quando a pessoa elogia que tu fez uma comida, que bom, né? Eu me sinto muito feliz quando tu elogia, quando eu fiz um prato especial para ti, etc e tal. Ou eu me sinto muito mal quando tu critica uma comida que eu fiz com muito amor, me dediquei aqui, tirei algumas horas para fazer isso. Toma cuidado, né? Porque não contribui. Então, quem sabe tu me ajuda a fazer melhor, tu me ensina, a gente faz junto, ou tu assume. Mas eu me sinto mal quando tu faz alguma crítica, né? Porque é isso, sim, né? A gente se dispõe a cozinhar e a pessoa só critica e também não se coça a fazer, ou aquilo não vai trazer nenhum benefício, é complicado. Então a gente vai dando esse contorno do que as pessoas podem e não podem fazer, seja pro lado negativo ou positivo, né? Então a gente vai ensinando que se ela elogia, isso é bacana, porque isso te faz bem, e se ela critica, o quanto isso te prejudica, ao mesmo tempo que tu te coloca responsável por diminuir as críticas, né? E elogiar mais, ou construir coisas em comum, coisas em conjunto, cooperar um com o outro, né? Porque, querendo ou não, é um parceiro de vida. Então, se tu tá tendo um parceiro para guerrear, para degladiar, para mostrar quem tá certo e quem tá errado, eu reveria essa relação, né? Se não for alguém para construir, para somar, para compartilhar, tá complicado. Não viveria muito tempo com alguém assim, não. A Jess aqui, o que fazer para não acabar tendo dependência emocional do parceiro? A dependência emocional vem justamente assim de uma insegurança, de uma baixa autoestima, de um entendimento, de uma crença que a gente constrói de que a gente não vai viver sem aquela criatura. Então, se tu entende que tua vida flui mesmo sem ela, que tu tem trabalho, que tu estuda, né? Tu tem 23 anos, tu é nova, então tu vai de alguma forma ter uma longa vida pela frente, né? Com muitos projetos, planos, viagens, conquistas, prazeres, né? Coisas novas, pessoas novas, amigos, enfim, experiências legais. Então tu não é 23, acho que era 32, né? Desculpa. A grande questão é, assim, tu continua tendo muito tempo de vida, então entendendo que essa pessoa ela faz parte de uma parte da tua vida, mas não é a tua vida em si, né? Tu tem coisas que te dão prazer individualmente, tu tem família, tem amigos, tem coisas que te trazem sentido para a vida e que de alguma forma essa pessoa vem para somar, mas que ela não é a única razão e não deveria ser da tua vida, tá? Então é te propor essa reflexão de parceiro faz parte, te traz felicidade, daqui a pouco é um cara incrível, maravilhoso, te trata bem, mas que vocês, nesse determinado momento da vida de vocês, decidiram estar juntos. E que em algum momento, ele ou tu pode decidir não querer mais estar junto, e aí a gente tem que lidar com isso, né? Como pessoas maduras, adultas, emocionalmente falando, e de assumir que isso pode acontecer. A Si Ribeiro, obrigado, viu? Que bom que tu está gostando, né?
Acho que o objetivo é isso, assim, é que vocês possam, que eu possa ajudar vocês a pensar, que eu possa ajudar vocês a entender essas angústias que permeiam o relacionamento de vocês e que de alguma forma alguns ajustes vocês possam ir fazendo para tornar algo mais agradável, mais gostoso, mais prazeroso, saudável efetivamente, né? Então, falei bastante. Se tiverem dúvidas, vão colocando aí, que né, eu vou dialogando com vocês, vou pontuando especificamente o que foi surgindo de ideias, né? Se provoquei de alguma forma, se faz sentido o que eu estou dizendo, se não faz, porque né, são coisas que eu elaboro a partir das experiências que eu tive, a partir do que eu estudo, né, do quanto eu me preparo para lidar com os relacionamentos, entender as pessoas que me procuram em consultório para lidar com a questão da autoestima, dos próprios relacionamentos, mas que de alguma forma pode fazer sentido ou não para vocês e não tenho problemas em alguém dizer assim, não é bem isso, é diferente, penso diferente. Não tenho problemas, então sintam-se à vontade em contestar. Jess, que bom que tu está gostando, né? Fico super feliz, esse é o objetivo. Eu tenho mais uma questão aqui, e aí eu continuo deixando aberto para vocês, né, fazerem comentários e dúvidas, questões, para a gente tornar isso aqui mais dialogado. Seguindo nesse lugar, né, que avança na questão da exclusividade ou no relacionamento sério, como lidar com isso, tem uma questão aqui que é sobre o perder o desejo ou começar a desejar outras pessoas e se isso ocorre com frequência, não, como é que é lidar com isso. Nós somos seres desejantes, então a gente deseja o tempo todo. É claro que a gente não está 100% disposto a transar a todo momento, com todo mundo que aparece, mas a gente admira, nossa, aquele chefe, aquele colega, aquele amigo. Então, né, a gente pode estar muito feliz no relacionamento, mas deseja outras pessoas trazem algo novo, algo diferente, algo que nos chama atenção, que nos desperta, que nos excita. Isso não quer dizer que o meu relacionamento está afundando, isso não quer dizer que eu não sinta mais desejo pelo meu parceiro, que ele não me satisfaça, mas é porque ele não vai satisfazer 100%. Eu vou, né... daqui a pouco eu sou casado com um loiro, eu desejo um moreno, um negro, né? Tenho fantasias assim. Daqui a pouco eu sou monogâmico e tenho desejo em ficar com outras pessoas, né? Fazer homenagem, coisas assim. A gente vai estar o tempo todo, e aí é mais homens, as mulheres também tem toda aquela crença e tabu que não pode. As mulheres vão se colocar nesse lugar de que é um tabu desejar, de sentir tesão por outras pessoas. Meu Deus, que crime, que pecado. E condenar, por exemplo, meu Deus, que horror o meu companheiro assistir filme pornô, que horror se masturbar pensando em outra pessoa, que horror isso, que horror aquilo. E a gente acaba construindo umas noias que não deveriam estar lá, né? Tu vai daqui a pouco admirar a inteligência de alguém e aquilo vai te despertar um interesse, um desejo. Não necessariamente tu vai realizar e vai colocar aquilo em prática, mas o fato de tu sentir não tem problema nenhum, a gente sente o tempo todo, né? Eu moro aqui na frente da praia, então assim, passam pessoas lindas o tempo todo, né? E como é que eu não vou... Eu tô muito feliz na minha relação, mas eu sinto desejo por essas pessoas. Acho essas pessoas bonitas, interessantes, olho, admiro, contemplo, né? Mas isso não quer dizer que eu esteja passando por dificuldades na relação ou que eu não me satisfaça sexualmente, eu não esteja muito feliz aqui onde eu estou, ou que eu vá fazer algum movimento de trair, né? De colocar em prática o meu desejo. Uma coisa é desejar, outra coisa é
se levar por esse desejo, né? Não pensar que isso vai trazer consequências. Então, são duas questões. Uma coisa é desejar, tá tudo bem, outra coisa é colocar em prática, que daí é uma outra história, né? Não faz sentido se não for um acordo do casal. Mas desejar o tempo todo é super normal, né? E a gente olha um filme, deseja, olha uma novela, né? Cauã Raymond que o diga, né? Quem nunca fantasiou que atire a primeira pedra, né? Ou George Clooney, né? Para cada idade, para cada época existe aí um crush onde a gente fantasia e tá tudo bem. A Diná aqui traz, é quase libertador saber de uma angústia, não é que uma angústia não é exclusividade minha e que outras pessoas sentem algo semelhante. Só me avisa qual é essa angústia para saber do que eu tô falando, né? É sobre o desejo, Diná? Então me dá um ok se é sobre isso. 1h30, quase, né? A pessoa fala bastante, não acham? Acabou até a água. Não sei se vocês têm mais alguma questão aí que querem pontuar para a gente já ir para o encerramento, né? Agradecer quem me acompanhou, quem está aí, né, firme e forte a cada live, né? Agradecer quando vocês compartilham, né, e levam esse conteúdo para mais pessoas, né? O Brad Pitt, a minha mãe ali, Brad Pitt, não, com certeza, Tom Cruise e por aí vai, né? Tem uma lista gigantesca. Que bom que vocês gostaram. Acho que a gente vai aprimorando a cada live, vai se sentindo mais confortável, vai perdendo a vergonha, vai se apropriando de conteúdos, vai trazendo reflexões novas, né? Coisas que vão surgindo no consultório, coisas que a gente vai estudando, experiências que a gente vai coletando das conversas, dos comentários de vocês. Então é sempre bom quando eu tenho essa interação mais ao vivo, mais próxima, porque é isso, né? A gente consegue se conectar no sentido mais amplo da coisa, né? Não só virtualmente, mas nesses sentimentos, nessas emoções. E a vida vai se tornando mais leve, né, galera? Porque vai se tornando com menos tabus, menos críticas, menos situações desagradáveis, mais tolerância, mais flexibilidade, mais diálogo. Isso tudo vai compondo um relacionamento saudável, né? Onde o parceiro tem os seus desejos colocados à tona, seja sexualmente, seja sobre as suas vontades, né? Apoia as ambições financeiras, apoia as ambições profissionais do outro. Então são questões que de alguma forma ou de outra vão dando essa estrutura de uma relação onde a gente queira ficar, queira cultivar. E quando é prazeroso, é gostoso, a gente não tem vontade de ir embora, né? Sabe aquela festa que pena que acabou? É porque é gostoso, é prazeroso, tá curtindo. O relacionamento é a mesma coisa. Se está gostoso, prazeroso, curtindo os dois, não tem razão para não estar juntos, né? A partir do momento onde já fica alguém vai querer sair, né? Alguém vai querer cair fora e aí se a outra pessoa não tá na mesma vibe, acaba por de alguma forma ou outra sofrendo. Então assim, tornem o relacionamento de vocês prazerosos. Se permitam desconstruir crenças e aquilo que a gente acreditava e que é assim assado, pode ser diferente, com essa pessoa pode ser diferente, pode ser novo, pode ser legal. Testa, vive, experiencia. Se não for bacana a experiência, volta atrás, negocia, diz que não faz sentido. Mas isso só vai ser algo que tu vai vivendo na jornada, na caminhada a dois, né?
só pude estar aqui porque meu psicanalista está de férias. Não, que bom que tu está aqui, né? Deixa o coitado ter férias também. Eu vou tirar as minhas em janeiro, logo logo. Segunda quinzena eu vou tirar uns dias também aí para descansar, para curtir com a família. A gente merece também, né? Krishna, obrigado. Eu também agradeço o teu prestígio, né? A tua presença. Que bom que tu curtiu. Isso funciona como combustível para eu continuar. Que bom. Dinak, me apresenta um amigo seu. Tô solteira. Né? Essa questão da indicação vale a pena. O meu foi indicado, né? Então foi, né? Teve todo um compromisso ali de não indicar furada. E de alguma forma valeu super a pena. Então, porque a gente conhece os nossos amigos, a gente sabe, né, quem são, os valores, são pessoas decentes, não são, pessoas que, né, estão dispostas a se relacionar, se comprometem com esse compromisso, né, apesar da redundância da palavra. Então, né, vale a pena, mas também se experimenta, né, ir atrás, sair com as amigas, né, viver, ficar, beijar, até que surja alguém que dá match, até que surja alguém bacana, né. As minhas outras relações não foram por indicação, foi porque eu estive caçando, né. Em muitos sentidos, muitas foram boas, outras nem tanto assim, mas eu vivenciei a experiência, aprendi com ela e estive na pista, indo atrás, buscando a minha felicidade. Acho que é isso que importa. Titia chegou agora, seja bem-vinda. Estou encerrando, pessoal. Quero agradecer novamente por quem esteve aqui comigo nessa terça, durante 1h30, falando. Que bom que vocês estão gostando, o feedback de vocês é muito importante. A live vai ficar salva para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Né? Compartilhem com as pessoas que vocês se importam, né? Para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que a gente possa construir uma grande comunidade de pessoas que lidam com as relações de uma forma muito mais saudável, gostosa, prazerosa e mais leve. Fiquem bem, boa noite, boa semana, bom Natal, né? Eu vou ver vocês, né, a partir dos posts, dos vídeos ali, mas quero desejar boas festas para vocês e até terça que vem. Um beijo.